Boa noite, pessoas queridas. Que prazer imenso estar aqui com vocês. De verdade, esse curso, esse evento que a gente começa hoje, o Pronta para Parir, estou fazendo com muito carinho, muita informação valiosa para você, gestante, você, casal gestante, que deseja parir, ter um parto amoroso, respeitoso, seguro, independente da via de parto. Mesmo que você quiser ter cesárea, eu recomendo você acompanhar todos os dias do curso. Vai fazer diferença. E hoje o nosso tema é o plano de parto. O plano de parto, para mim, é o primeiro estudo, né? Deveria ser para a gestante que deseja um parto amoroso, respeitoso e seguro. Então, é por lá que você vai começar, pelo plano de parto. Ele é um guia de estudo para você entender e planejar todo o seu parto, saber qual é o local onde você vai parir, qual tipo de parto você vai ter. Então, tudo isso vai te trazer uma grande diferença. Vamos lá, então, para a nossa aula? Estou super animada, gente. Antes disso, eu quero que você que está chegando agora, está entrando aqui nessa live ao vivo, comente, deixa aí nos comentários seu nome, sua idade, quanto tempo de gestação, quem tá chegando, né? Se você souber quem tá chegando. E também qual a sua cidade, tá? Que eu quero saber. Me conta. Deixa aí nos comentários. Vou abrir aqui minha colinha, então, pra gente ir conversando. Então, eu quero começar com vocês sobre o que é o plano de parto realmente, né? Qual que é a estrutura? O plano de parto, ele é um documento escrito que expressa as preferências, desejos e decisões da pessoa gestante. E, de preferência, do casal grávido, né? O acompanhante é bem importante também estar participando desse plano de parto. A gente vai conversar mais sobre o acompanhante no último dia, né? No dia 15. Mas o acompanhante também precisa participar dessa elaboração do plano de parto. Precisa saber esse plano de parto de decor, tudo que tem ali, todas as escolhas, tá? Para o dia do parto realmente ser respeitado. É ele que vai fazer valer, né? Essas escolhas aí que vocês escreveram no plano de parto. Então, são as escolhas em relação ao processo de parto e nascimento do bebê. E é uma ferramenta de comunicação entre a mulher e sua equipe. Então, é o primeiro contato que você vai ter com a equipe técnica, né? O seu médico, o seu pediatra, dependendo de onde você vai parir, dependendo se tiver plano de saúde ou não, você já vai ter tido contato durante a gestação. Mas a equipe de enfermagem, normalmente a gente pega ali, né, no plantão, no dia que a gente vai parir. Então, esse é o primeiro contato entre você e a equipe de enfermagem. Por isso que ele é tão importante. Por isso que eu sempre bato na tecla com vocês de ser um plano de parto, com uma comunicação respeitosa com a equipe também, tá? É isso que a gente vê lá no curso, né, Planejando Meu Parto, que as inscrições serão abertas dia 15, tá? Logo após nossa última aula. Então, esse primeiro contato, né, e a comunicação entre a pessoa gestante, sua equipe de cuidado de saúde e a equipe que estará presente no dia do parto em si. O objetivo do plano de parto é permitir que a gestante expresse suas necessidades, valores e preferências em relação a diversos aspectos do parto, como o ambiente do parto, as posições para o trabalho de parto e nascimento, o uso de intervenções médicas, os métodos naturais de alívio da dor ou outros métodos não naturais, a presença de acompanhantes, intervenções com recém-nascido, entre outros. Então, é lá que você vai colocar tudo o que você quer, como você gostaria que acontecesse no seu parto. Quais intervenções
Você aceita? Em quais casos você aceita essas intervenções? Quais intervenções você vai pedir quando necessário? Né? Por exemplo, analgesia, né? Você gostaria que ela fosse já oferecida para você logo que chegasse o momento certo, né, de aplicá-la? Ou você quer pedir se sentir necessidade? Então, é tudo, todos esses itens, né, vão lá no plano de parto. Já pegou sua aguinha aí para você também? Bom, já tá com a água, com o caderninho na mão, tá? Ao criar um plano de parto, a gestante tem a oportunidade de se informar sobre as diferentes opções disponíveis, refletir sobre suas preferências pessoais, discutir com seu parceiro ou equipe de apoio e compartilhar essas informações com a equipe médica ou parteira responsável pelo cuidado durante o parto. Dessa forma, o plano de parto auxilia na comunicação e no alinhamento das expectativas entre a gestante e a equipe de cuidados de saúde. Então, é ele que vai trazer, né, o seu parto idealizado para o parto real, o que é possível acontecer. Não adianta você ficar visualizando um parto na banheira se o local onde você vai parir não tem banheiro. Então, é essa pesquisa na hora de você escrever o seu plano de parto que vai trazer você para a realidade da sua região e quais são as possibilidades de escolha que você realmente tem ali, tá? E por isso que também, né, as perguntas para o obstetra e para o pediatra são tão importantes, que é um dos bônus, né, do nosso curso Planejando Meu Parto. Dessa forma, a gente consegue garantir que estamos escolhendo médicos humanizados, tá? Então, essas perguntas vão fazer muita diferença para vocês aí escolherem essa equipe. Não é à toa que é um dos bônus mais cobiçados aí, né, do nosso curso. Quando o plano de parto surgiu? Ele surgiu mais ou menos na década de 70, com o desenvolvimento do movimento de humanização do parto. Então, ele vem junto com o movimento de humanização do parto, que é a retomada da autonomia da mulher nesse dia tão importante. O objetivo era proporcionar às mulheres a oportunidade de se envolverem ativamente no processo de tomada de decisão e de expressarem suas preferências para o nascimento do bebê. Desde então, o plano de parto tem sido cada vez mais utilizado e difundido em diferentes países ao redor do mundo. Então, ele é uma ferramenta muito importante para você garantir os seus direitos, garantir que a sua voz, as suas escolhas serão respeitadas. Porque se a gente for pensar, né, antigamente o parto normal, né, como a gente ouve falar, é um parto em que sim, o bebê saía via vaginal, né, mas era o médico o protagonista. Ele que dizia o que a gestante vai fazer ou não, vai deixar de fazer, e é ele que fazia o parto. E a partir do movimento de humanização do parto, nós temos essa retomada da importância de ter a mulher como protagonista nesse momento, nesse dia tão importante. E aí aqui já vou trazer um spoilerzinho do nosso curso, né, do curso Planejando Meu Parto, que a importância do plano de parto origina-se no princípio bioético de autonomia da pessoa gestante, nesse caso, aumentando a autoridade das mulheres sobre o processo do parto, contribuindo para produzir uma maior satisfação nessa experiência, servindo como ferramenta importante na preparação para o parto e diminuindo assim os medos da mulher graças à informação, comunicação e reflexões proporcionadas. Hoje, inclusive, lá nos stories, né, a gente estava conversando sobre isso, sobre o medo. E como 60%, né, teve um estudo feito nos Estados Unidos, 60% das mulheres têm medo do parto, justamente por isso, pela falta de autonomia, pela falta de informação, tá?
Então, é para isso que o plano de parto serve. Resgatar nossa autonomia, nosso protagonismo nesse dia. O que é importante você levar em consideração para criar o seu plano de parto? Faça sua pesquisa, informe-se sobre as opções de partos disponíveis, procedimentos médicos comuns, intervenções e práticas hospitalares. Converse com sua equipe médica, leia livros, assista a vídeos e busque informações confiáveis. Então, isso também é algo que eu sempre converso com os casais, né, gestantes que eu acompanho. Hoje em dia, a gente tem um boom de informação. Tem muita informação para todos os lados. Mas como saber se essa informação é confiável? E é isso que eu prezo muito, né, na minha assistência, nas minhas aulas, nos meus cursos. Vocês sempre vão ter o material de referência, vão ter lá a pesquisa científica, de onde eu tirei essas informações, para vocês tirarem as suas próprias conclusões, tá? Também sempre falo, né? Olha, isso não tem comprovação científica, mas é o que eu vejo no dia a dia, é o que eu observo das outras famílias, da realidade, da minha realidade, né, aqui em São Carlos, ou da realidade de outras cidades que eu já acompanhei partos. Então, é importante vocês terem fontes confiáveis de informação. Busquem, vão atrás, se informem, tá? Médico, dependendo do médico, nem sempre é a melhor fonte de informação. Por isso também é tão importante aquelas perguntinhas, né, que nós temos nos bônus. E é tão importante você pesquisar sobre a realidade da sua região e pesquisar sobre os índices cesarianos, né, desse médico que você está escolhendo. Busque no plano de saúde, né, mande e-mail na ouvidoria, mande e-mail para o SUS também, que vocês têm direito de saber, tá? Vão se informar, que é bem importante. E essa pesquisa, né, dos procedimentos comuns, intervenções, pesquisa dos hospitais disponíveis. Eu conversei muito com as convidadas, né? A gente fez uma série de lives sobre a realidade obstétrica de algumas cidades e a gente conversou sobre tudo isso, sobre as taxas cesarianas em cada um dos hospitais, das maternidades que tem nas cidades. Conversamos sobre, beleza, tem tal taxa, um índice ok, né, de parto normal e cesárea, sei lá, 50%. Mas como que são, né, esses partos normais que acontecem lá? Estão realmente respeitosos? Então, vão se informar. Perguntem para profissionais, doulas de preferência, que elas vão saber te responder da sua região. Qualquer coisa, me mandem mensagem. Eu vou adorar, né? Indicar se eu souber alguém, falar sobre a realidade daquela região, se eu souber também tiver o conhecimento, tá? Vou amar auxiliar vocês. E também lá no nosso curso eu ensino vocês a como usar, né, o site. É um site específico que a gente utiliza para consultar essas taxas de cesáreas, partos normais dos hospitais de maternidade da sua região, tá? Da sua cidade. Então lá no curso eu ensino tudo isso também. Identifique suas preferências. Pense em como você gostaria que o seu parto acontecesse. Considere questões como ambiente do parto, métodos de alívio da dor, mobilidade durante o trabalho de parto, monitoramento fetal, intervenções médicas, posição para o parto, entre outros. Então, qual é o ambiente onde você se sente mais segura? Em casa, no hospital? Temos também casas de parto, né? Dependendo da cidade, temos cidades que têm casa de parto. Eu moro em tal cidade, mas eu queria muito ter uma casa de parto. Consulte qual é a cidade mais próxima da sua região, né? Que tem casa de parto. Consulte como é possível, né? Se elas acompanham, se elas atendem pessoas de outras regiões. Então, gente, vocês têm escolhas. Tem escolha, tá? Busquem, procurem. Já vi gestante sair lá de Goiás para parir aqui em São Carlos. Tô falando sério, tá? Porque aqui tem uma realidade melhor do que a realidade que ela tinha lá. Tinha uma prima morando aqui, ela ligou, veio para cá e veio para ali no SUS. E deu certo, conseguiu.
porque o SUS, ele precisa atender, tá? Seja realista. Embora seja importante expressar suas preferências, também é essencial ter em mente que o parto pode ser imprevisível, e ele sempre é. Esteja aberta a ajustes e flexibilidade caso surjam complicações ou situações inesperadas. Então, estejam preparadas caso seja necessário algumas intervenções. Por exemplo, indução. Ah, cheguei a 41, 42 semanas, né? Dependendo de quanto tempo o seu médico, sua equipe de assistência aguarda. Vou precisar induzir. Como que é a indução para você? Você já pesquisou sobre, já se informou? Topa? Está preparada? Uma ocitocina, talvez no final do parto, né? Ah, chegou no expulsivo, as contrações deram uma parada, vou precisar de um pouco de ocitocina. Então, se informe sobre todas as possíveis intervenções, quando elas são indicadas, quais são os efeitos colaterais dela, tá? Isso vai fazer muita diferença para você planejar o seu parto e estar em paz caso aconteça coisas imprevisíveis, que um parto sempre acontece. E por isso é tão importante o acompanhante estar sempre atento, sempre junto nesse planejamento, escrevendo o plano de parto junto, tá? Porque ele também precisa estar preparado e muitas vezes a gestante vai estar, né, na partolândia, vai estar em outro momento bem mais introspectiva e talvez seja ele que precise tomar ali a atitude, a decisão de aceitar ou não, tendo conversado previamente com essa pessoa gestante, tá? Escreva seu plano de parto, organize suas preferências em um formato claro e fácil de entender, de preferência com até 3 páginas. Tem um Reels, né, lá no feed que eu falo sobre isso também. Um plano de parto com até 3 páginas para ser fácil as pessoas lerem, a equipe que estiver lá no hospital conseguir ler, né, levando em consideração que ela vai estar atendendo outros partos, outros gestantes, né, no dia. Inclui informações sobre seus desejos para o trabalho de parto, nascimento e pós-parto imediato. Certifique-se de que o seu plano seja conciso e direto ao ponto. Não fiquem repetindo. Evitem palavras não quero, não aceito, tá? Busquem colocar o que vocês querem. Então, não aceito o epísio. Prefiro que o meu períneo seja preservado, sem episiotomia. Então, coloquem assim, tá? Porque essas palavras não, 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 a gente acaba atraindo o negativo, em vez de atrair o que nós realmente queremos. E pode soar também como algo agressivo para a equipe, tá? Então, não é para você não colocar, tá? É para você colocar sim, mas tomar cuidado na forma como você vai escrever. E também não precisa ficar repetindo várias vezes a mesma coisa, tá? Coloca lá concisamente. Vocês podem até ter um plano de parto. Se for um parto natural, sem nenhuma intervenção. Caso necessite de indução, pode ter um outro plano de parto. Caso seja cesárea, normalmente na cesárea, né, a gente coloca ali no finalzinho, né, do plano de parto já, porque é uma coisa que pode acontecer, uma cesárea intraparto. A gente precisa estar pronta para isso também. E o plano de parto vai nos auxiliar até com isso. Olha só que importante. A gente refletir sobre a possibilidade de cesárea, tá? Então, façam um plano de parto certinho e vão refletindo e pesquisando item a item. Claro que a gente tem todos esses itens, todas as intervenções, né, lá no curso Planejando Meu Parto. Tem tudo certinho também, com as pesquisas. Então, também é um curso conciso, né, para vocês não ficarem tendo que procurar em vários lugares. Lá vocês vão encontrar tudo o que precisam. E por último, mas não menos importante, esteja aberta ao diálogo. Lembre-se de que o plano de parto é uma ferramenta de comunicação e colaboração.
esteja disposta a discutir e negociar com sua equipe de cuidados de saúde, mantendo o foco no melhor interesse de saúde para você e para o bebê. Então, é importante você ter em mente o que para você é inegociável. Vamos dar um exemplo. Para mim é inegociável que meu bebê aguardem o cordão parar de pulsar. E aí você vai ver com o seu médico se ele aguarda. Se para você é inegociável se o médico nega, você pode passar para outro médico. Ou escolher uma outra equipe, né? Buscar isso que para você é inegociável. Mas esteja aberta a negociar outros pontos, tá? E conversar com o seu médico como que é cada ponto desses para ele. Tanto o obstetra, ou a obstetra, né? Quanto ou a pediatra. Os dois, eles precisam estar cientes sobre o plano de parto. Pediatra com relação a intervenções com recém-nascido, tá? Como que vai ser essa recepção do bebê? Como esse pediatra costuma fazer essa recepção? Por exemplo, né? Até esse exemplo que eu dei do cordão parar de pulsar. É uma coisa que tem que ser conversada tanto com o pediatra quanto com o obstetra, porque se o obstetra espera, mas o pediatra tá lá, me dá, né? Parecendo goleiro, assim, me dá, joga pra cá, que é a criança de qualquer forma, então o obstetra ele vai ter que clampear e cortar e dar pro pediatra. Então, converse com os dois, tá? Se você vai parir no SUS, não vai escolher médico, também procure saber como que é a recepção lá, no lugar onde você vai parir, tá? E aí agora imagina, né, fazer tudo isso com suporte, né? Acho que isso que é o principal. Tenha suporte no curso Planejando Meu Parto, né? Eu vou estar com vocês, vou estar dando todo esse suporte para quem estiver fazendo o curso. Mas existem, claro, sempre outras opções, né? Vou adorar acompanhar você na criação do seu plano de parto, do planejamento do seu parto, tá bom? Estou contando com a sua presença. Vai ser um prazer continuarmos essa jornada após essa aula aqui hoje, esse evento, né? E o que a Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde pensam sobre o plano de parto? A OMS e o Ministério da Saúde incentivam a adoção do plano de parto como uma prática que promove o empoderamento das mulheres e a humanização do parto. Então, tanto a OMS quanto o Ministério da Saúde já publicaram diretrizes a favor do parto humanizado, a favor da autonomia da pessoa gestante, do respeito às escolhas da pessoa gestante, tá? Embora cada país possa ter suas próprias diretrizes, é comum encontrar recomendações relacionadas ao plano de parto nos seguintes documentos. Então, quais são os documentos que vocês precisam pesquisar, tá? E podem até levar, caso, né, na sua região, o lugar onde você vai parir não seja tão humanizado assim, você pode levar. Até, por exemplo, amanhã a gente vai conversar mais sobre a lei, né? Sobre as leis. Mas pode levar a lei do acompanhante, por exemplo. Também para garantir que o seu direito seja respeitado. Então, recomendações da OMS. A OMS publicou diretrizes sobre o parto natural que enfatizam a importância de respeitar os direitos e escolhas das mulheres durante o parto. Embora o plano de parto não seja mencionado especificamente, as diretrizes ressaltam a necessidade de informar e envolver as mulheres na tomada de decisões relacionadas ao seu cuidado durante o parto. Então, ela não fala exatamente do plano de parto, mas ela ressalta a importância da mulher ser levada em consideração, a voz, as decisões que ela tomar serem respeitadas. E diretrizes nacionais de assistência ao parto.
o Ministério da Saúde publica diretrizes ou protocolos para assistência ao parto. Esses documentos podem abordar a importância do plano de parto como uma ferramenta de comunicação a respeito às escolhas da mulher. O Ministério da Saúde é sempre aquela questão, né? Dependendo do governo, né? Mais favorável, menos favorável. Tivemos uma questão, né? Com o caderninho a caderneta da gestante no governo anterior, que esse governo, né, já mudou novamente. Então, é importante vocês estarem sempre atentas e informadas, tá? Sobre essas diretrizes, sobre as recomendações de cada órgão, né? E, claro, se você é de outro país, procure também no seu país como que é aí essas diretrizes. Políticas institucionais de maternidades e hospitais. Muitas maternidades e hospitais têm suas próprias políticas e diretrizes relacionadas ao parto. Em alguns casos, essas políticas incluem a promoção e o encorajamento do uso de plano de parto como parte integrante do cuidado pré-natal. Então, algumas maternidades, elas mesmas, às vezes, até já dão, né, um modelo de plano de parto. Eu aconselho vocês a terem um modelo de vocês. A gente tem, né, um modelo aqui gratuito, você pode baixar, se você ainda não baixou o seu, tá? Procura lá para baixar sim. E aí, mas algumas maternidades, elas mesmas já dão um modelo. Outras não são tão favoráveis. Então, é interessante também você pesquisar, buscar como que é, onde você vai parir. E essas diretrizes e políticas próprias, né, também se relacionam, por exemplo, né, deixar ou não deixar a doula entrar. Nós não temos ainda uma lei federal da doula, então varia bastante de região para região, cidade para cidade. Deixar ou não deixar a doula entrar na cesárea, também varia mais ainda, né? Tem alguns lugares que permitem a entrada da doula, mas a partir do momento que vai para o centro cirúrgico, a doula já não pode mais acompanhar. Então, tem muita diferença, né, de maternidades, de cidades. Pesquise na sua região, tá? É importante. Com relação ao acompanhante também, tá? Vamos pesquisar na sua região se o acompanhante é respeitado, se o acompanhante, por exemplo, na cesárea, né? Se o acompanhante fica desde o começo ou se ele entra só a partir de um momento, tá? Pesquisem como que funciona tudo isso. É importante ressaltar que as legislações e regulamentações relacionadas ao parto podem variar de acordo com as cidades, os países, estado ou instituição de saúde específica. Por isso, é recomendado que você consulte as diretrizes locais e converse com sua equipe de cuidado de saúde, para entender melhor como o plano de parto é considerado e respeitado no contexto em que você está dando à luz. Eu gosto sempre de dar o exemplo, né, do colírio. A gente conversou até sobre isso na live com a Thaís, lá de Araraquara, né? Que o colírio na gota de leite, por exemplo, que é a maternidade do SUS de Araraquara, ele é pingado, não tem escolha. Ou muitas gestantes, né, pais já tentaram, traz um documento, eu assino, minha responsabilidade, qualquer coisa, né? Mas eles não aceitam, tá? Então, se, por exemplo, como a gente conversou anteriormente, o colírio é para você uma escolha inegociável, talvez você precise escolher outro lugar para parir, tá? Então, pense sobre, estude cada uma das questões, cada uma das intervenções e procure como que é no local onde você vai parir. Lembre-se de que, independente da validade legal, um plano de parto bem preparado, por gestante e acompanhante, bem preparados e discutido com sua equipe de cuidado de saúde, pode contribuir para uma experiência de parto mais respeitosa e alinhada com suas preferências.
Então, o plano de parto, ele é muito mais do que uma lista, tá? Ele é onde você vai expressar as suas vontades, os seus desejos, as suas escolhas. E também vai tornar essas escolhas públicas para a equipe que irá te acompanhar, tá? Faça seu plano de parto. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários, tá bom? Que vai ser um prazer auxiliar vocês. E tô te esperando lá no nosso curso Planejando Meu Parto, que lá a gente vai aprofundar ainda mais tudo isso, tá bom? Bom, minhas pessoas queridas, a aula de amanhã será uma aula muito especial. Será sobre os direitos da pessoa gestante, tá? A gente vai conversar sobre todos eles, sobre as leis que nós temos, federais, né? Vou falar sobre as federais aqui do Brasil. Então, não deixe de participar, que tem muita coisa que nós temos, muitos direitos nossos que nós não temos conhecimento. E se a gente não conhece, né, as maternidades, as os locais de saúde não precisam fazer valê-los, porque não tem ninguém lá para cobrar, porque a gente não tem conhecimento deles. É assim que acontece, não é como deveria acontecer, tá? Então, estou te esperando amanhã, mesmo lugar, aqui, vou passar para vocês o link também, tá lá no nosso grupo. Então, se você está assistindo essa aula, não está participando ainda do grupo do WhatsApp, vai lá participar, tá? Se inscreve no curso, participa do grupo, que lá também vão ter outras informações muito importantes. Combinado? E no dia 15, como eu comentei com vocês, nós vamos abrir as inscrições para o curso Planejando Meu Parto. E as 3 primeiras inscritas têm bônus especiais. Não deixem de conferir lá também no nosso feed. Tem os bônus, todos eles, e quais que serão, né, os bônus para as 3 primeiras inscritas. Combinado? Se tiverem dúvidas, né, se você está assistindo essa aula gravada, ficar com alguma dúvida, manda aqui nos comentários. É importante também dizer para vocês, essa aula vai ficar disponível apenas por 24 horas, tá? Então, se você perdeu o começo, quer assistir, né, já assiste logo em seguida, tá? Eu quero finalizar essa aula com uma frase que eu vi num curso de hipnoparto, né, que eu fiz, muito legal, que é uma frase que me inspira também nos acompanhamentos. Espere o melhor, prepare-se para o pior e aceite o que vier. Se prepare para tudo, para todos os caminhos que o parto pode te levar. Visualize aquilo que você realmente quer que aconteça e aceite o que aconteceu. Foi o melhor para você e para o bebê. Um beijo, queridas. Muito agradecida pela presença de vocês aqui hoje, tá? Não consegui dar muita atenção ao chat, mas tem, né, uma pessoa aí de suporte acompanhando vocês. Agradecida. Até amanhã.